Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou responder várias perguntas dos meus inscritos lá no Instagram. Eu abri uma caixinha e falei, podem perguntar, porque o último vídeo que eu fiz de perguntas e respostas foi em julho de 2023, então acho que está na hora de atualizar isso daí, né? Então, vamos lá, vou começar. Como foi que você quis começar a gravar vídeo? Foi espontâneo ou planejado? Eu já falei um pouco sobre isso na última tag que eu respondi, mas não tem nada de espontâneo, tá? Foi planejado, sim, foi conversado, conversei com meu marido, e eu não tenho essa naturalidade, eu não tinha rede social, para você ver assim, como eu sou uma pessoa fechada, uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida. Então, foi planejado, sim, tá? E foi difícil, inclusive, acho que foi o momento mais difícil, essa tomada de decisão, né? De gravar e depois me ver ali em vídeo, né? Você tem a expectativa e a realidade, mas vale muito a pena, por quê? Porque você tem um propósito, é um trabalho, existe um propósito, existe um porquê, que é muito maior do que a sua vergonha, né? Então, vale a pena. Outra pergunta. Ju, como faz para conciliar as leituras com os filhos, casa e tudo mais? Gente, eu não sei, eu faço o que eu consigo fazer, isso é verdade, tá? Existem as prioridades e tem coisas que vai ficando para outro dia e para outro dia, mas as prioridades precisam ser feitas, né? Fácil não é, mas é maravilhoso. Eu amo a minha rotina, eu amo a minha vida, eu amo tudo que eu faço e eu não consigo imaginar assim, sendo de outra maneira, eu não consigo imaginar sendo diferente, tá? Eu amo essa loucura, essa correria com as crianças e ter um tempo, dedicar um tempo para as leituras, para mim isso também significa muito, sabe? Então é tudo junto, misturado e assim que eu faço. Não existe um momento ideal, gente. Não existe esperar um momento ideal. Outra pergunta. Oi, Juliana. Chegasse a ler algum livro da Liane Moriarty? Sim, eu li dela O que Alice Esqueceu. Gostei. Foi bacana essa leitura. Outra pergunta. Oi, Ju, quais livros mudaram a sua vida e por quê? Ótima pergunta, mas vai ficar para um outro vídeo essa pergunta, tá? Vai ficar para um outro vídeo. Deixa eu printar aqui, que essa pergunta é muito boa. Eu vou pensar e aí eu faço um vídeo sobre isso, tá? Se você pudesse... Outra pergunta agora. Se você pudesse viver dentro de um universo literário por alguns dias, qual seria? Olha, eu me sinto assim, eu sinto que eu vivo vários universos literários, né? Eu me transporto para os livros, ao mesmo tempo também eu transporto alguma coisa dos livros para a minha vida, é um universo mágico mesmo. De momento, assim, eu gostaria de viver uns instantes, né, porque eu amo a minha vida, eu não trocaria por nada, mas em Mulherzinhas, eu achei uma atmosfera muito acolhedora, né, muito gostosa ali, e eu gostei de estar ali entre as irmãs de Mulherzinhas e viver, né, aquela atmosfera. Livros do século XIX, eu tenho vontade, assim, eu me vejo ali naquelas cenas, assim, sabe? Me interessam bastante esses livros do século XIX e eu tenho vontade, às vezes. Na verdade, eu acabo vivendo, né, algumas dessas situações na minha mente, é muito gostoso. Outra pergunta. Tem algum personagem ruim ou vilão que você secretamente defende? Olha, eu não sei se é um vilão, tá? Mas eu torci muito pelo Radcliffe do O Morro dos Ventos Vivantes. Inclusive é uma obra que eu preciso reler. Porque eu senti uma certa compaixão ali pelo Radcliffe, pela história de vida dele. Eu senti algo ali por ele, eu torci por ele, sabe? Outra pergunta. Ju, sua data de nascimento, cidade que nasceu e cidade que reside. Amo seu conteúdo. Beijos. Beijo. Obrigada. Olha só, você quer fazer o quê? Meu mapa astral?
Eu nasci 6/10/1983 em Santo André. E eu resido no interior de São Paulo. A minha cidade aqui se chama Socorro, Help City. Se você fizer meu mapa, depois você manda no meu e-mail, tá? Mais uma pergunta. A rotina de leitura e horário ainda é o mesmo de quando gravou aquele vídeo acordando antes das crianças? Eu acredito, né, que não terminou aqui. Sim, tá? Eu não acordo mais tão cedo assim. Eu acordo agora por volta de 6 e pouquinho. Acho que é o frio, né? Tô com um pouco de dificuldade de acordar ali mais cedo do que 6, tá? Eu acho isso já tarde. Para a leitura render mais, para poder fazer as coisas que eu preciso fazer, eu preciso acordar mais cedo, né? Não existe fórmula mágica, existe ali um certo sacrifício. Mas eu gosto muito, na verdade, de acordar mais cedo. É o meu momento. A casa está silenciosa, então eu leio, né? Eu tomo meu café quietinha. Eu adoro acordar bem cedo. Eu amo rotina, gente. Eu amo dormir cedo. O que não tá acontecendo muito, que as crianças fazem uma bagunça na hora de dormir. E eu gosto de acordar muito cedo, mas eu confesso que eu não estou acordando mais tão cedo assim. Tô acordando entre 6 e pouquinho, tá? O que eu já acho tarde. Outra pergunta. 3 livros que indicaria aos seus filhos com mensagens que representam você. Eu vou separar aqui esses 3 livros... Primeiro para as crianças, né? Elas são muito jovens ainda. 3 livros, eu pegaria aqueles livros que eu mais gosto de literatura infanto-juvenil: Peter Pan, O Menino do Dedo Verde e O Jardim Secreto. Seriam esses 3. Agora, para o meu filho mais velho, para o Vi, ele já é adulto, eu indicaria para ele Madame Bovary, indicaria Os Miseráveis, indicaria Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo, mas ele já os leu. Então, eu indicaria Guerra e Paz, se bem que eu não terminei, ainda falta bastante, aliás, para eu terminar Guerra e Paz. Mas a experiência que eu tenho, eu acho que vai ser... eu acho que Guerra e Paz para ele também. É que o Vi já leu, o meu filho mais velho, ele já leu alguns grandes clássicos, então eu indicaria para ele livros que ele ainda não leu, né? Então esses são os livros que eu sei que ele não leu. São grandes livros. Outra pergunta. Você é formada em quê e trabalha onde? Eu já respondi em outros vídeos de perguntas e respostas, mas eu vou responder de novo porque várias pessoas me perguntaram isso, tá? A minha primeira formação foi a administração de empresas, a minha segunda foi em pedagogia e a minha terceira em letras. Português e inglês. Letras eu ainda não terminei, eu fiz os 8 semestres, depois eu acabei trancando, porque ou eu fazia o estágio ou eu mantinha o canal e eu não queria deixar o canal de lado. Então eu sacrifiquei essa parte e eu estou fazendo o estágio devagarzinho, mas eu acredito que esse ano aqui eu termino, tá? Português eu já finalizei e agora eu tenho estágio em inglês. Então falta muito pouco para eu conseguir meu diploma em letras. E trabalho, né? Meu trabalho é esse aqui, gente. Eu sou booktuber. Este é meu trabalho, não parece, mas é um trabalho. Eu me dedico bastante a ele, tá? Inclusive. Outra pergunta. Olá, Ju. Você não costuma fazer leitura coletiva? Adoraria participar. Obrigada. Então, eu não costumo fazer, mas isso vai mudar em breve. Segundo semestre, eu trarei novidades, tá? Mas lá para agosto, setembro, eu vou trazer novidades. E eu digo isso porque eu recebi muitas perguntas, tá? Em relação à leitura coletiva, clube do livro, esse tipo de coisa. Eu estou planejando aqui como que eu vou fazer e eu quero saber de vocês. Por favor, me deem um feedback no sentido de o que vocês esperam, tá? De uma leitura coletiva. Não é um clube de livro, tá? Inicialmente seria uma leitura coletiva. Me digam, por favor, o que vocês esperam de uma leitura coletiva, tá? Mas eu estou estruturando aqui as coisas e vai acontecer ainda esse ano, tá, gente? Tenho altas expectativas e eu recebo muito esse tipo de pergunta. Outra pergunta. Você já leu
O Memorial do Convento, é de José Saramago, né? O que achou? Não li. Eu tenho aqui, vou ler aqui nos próximos dias, porque até venceu a votação na escolha de vocês. Eu vou ler As Intermitências da Morte. Outra pergunta. Quantos anos têm seus filhos? Tem muitas perguntas assim dos meus filhos, de rotina, de mãe com as crianças. Meus filhos hoje têm o mais novinho, o Léo, tem 3 anos, a Bia tem 7 anos e o Vi, meu filho mais velho, tem 24 anos. Eu tenho um filho adulto. Outra pergunta. Pode recomendar alguns livros para quem não tem objetivos na vida e precisa de alguma esperança? Olha, eu acredito que os livros infanto-juvenis, inclusive que eu falei num vídeo dos meus favoritos, vou deixar na descrição. Eles são livros que têm uma linguagem mais simples, mas eles têm mensagens, lindas mensagens, assim, de vida mesmo, de infância, de valores. Eu recomendo livros nesse estilo. Eu não recomendo livros de autoajuda, tá? Eu gosto da literatura, e a literatura infanto-juvenil, eu acho que ela trabalha valores, ela fala sobre amor, sobre família, sobre questões que fazem diferença na nossa vida. Mas, olha, eu acredito que a leitura, em geral, ela pode te ajudar a ver além das coisas que estão na sua frente. O hábito da leitura, ele amplia o seu horizonte, então ele pode te ajudar também, o simples hábito de leitura. É claro que existem livros que podem piorar essa situação, tá? São livros mais sensíveis, são livros, às vezes, tem alguns livros que nos deixam um pouco mal, né? Que pioram um pouco mais a nossa visão de mundo, então tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que eu recomendo literatura infanto-juvenil. Mas se você vê que a coisa tá difícil, procura orientação profissional, procura um psicólogo. Eu acho que um psicólogo pode te ajudar aí também, tá? Eu mesma fiz terapia por muitos anos, né? No momento agora eu não estou fazendo, mas eu já fiz terapia em diversos momentos da minha vida. Tá, diversos momentos, até quando a minha situação financeira era muito difícil também, eu consegui de alguma maneira fazer, tem a prefeitura, eu sei que é difícil, que tem fila, né, mas a prefeitura geralmente fornece também a assistência, né, psicológica, e tem faculdades também que fazem esse trabalho com os estudantes. Aqui onde eu moro não tem, mas eu sei que em cidades maiores existe, né, esse trabalho. Procure orientação, tá bom? Outra pergunta. Que livro ou livros você está lendo no momento? Olha, eu falei sobre isso no meu último vídeo de próximas leituras e a escolha de vocês. Vou deixar aqui na descrição, tá? Lá eu falo sobre as minhas leituras atuais. Mais uma pergunta. Você consegue ler todos os dias? Quanto tempo? Há dias que não consigo e me sinto mal. Olha, no mundo perfeito, eu leio todos os dias, várias horas por dia, e é lindo. Mas no mundo real, não, isso não acontece. Tem dias que eu não consigo pegar num livro, tá? Infelizmente. Mas eu me esforço no sentido de, pelo menos, ler ali algumas páginas. Porque realmente tem dias em que é impossível, a gente não consegue. Seja pela rotina de coisas que a gente precisa fazer o tempo todo, né? Tem coisas para fazer. Ou seja porque de repente a tua cabeça não tá bem, você não tá legal e você não consegue se concentrar no livro. Você pega o livro para ler, isso acontece comigo também. Pegar um livro para ler e não me concentrar ali na leitura, sabe? E aí eu vejo que eu tô perdendo tempo, eu tô fingindo que eu estou lendo, mas eu não estou lendo de verdade. E não se sinta mal, isso acontece com todo mundo. A leitura real, eu acho que as pessoas têm uma expectativa de leitura, têm uma imagem de leitura do leitor, né? O leitor é aquele que tem todo o tempo do mundo, que lê todos os dias e que vive num mundo maravilhoso e que é rico e que não tem problemas. E a verdade não, o leitor é uma pessoa como todas as pessoas
E eu frequentei a biblioteca por uns 20 anos, porque eu não tinha dinheiro também para comprar livro. E eu sempre encaixei um horário de leitura ali. Por quê? Porque eu via o prazer de ler, o prazer em ler. Então, mas isso acontece mesmo, tá? Eu também tem dias que eu não consigo pegar no livro. E tá tudo bem, faz parte. O importante é você não ficar muitos dias sem ler. Porque aí você vai perdendo esse hábito. O que te faz continuar mesmo nos dias em que tudo parece pesado demais? Oração. Eu gosto muito de rezar em pensamento o tempo todo. Quando eu vejo que os meus pensamentos não estão legais, assim, que a minha mente tá me sabotando, tá vindo alguns pensamentos estranhos, eu gosto de orar, eu preciso orar. Então, oração, em pensamento mesmo, oração, 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 para tirar aquele pensamento ruim. É assim que eu limpo, que eu costumo limpar a minha mente. E essa coisa do pesado também, o que me dá muita força são os meus filhos, tá? Desde que eu me tornei mãe, e eu me tornei mãe aos 16 anos. Desde que eu me tornei mãe, veio uma força, sabe? É algo que eu não quero romantizar a maternidade, não, tá? Mas é uma questão de você não estar bem, mas você olhar para os seus filhos e pensar, eu preciso estar bem, eles precisam de mim. É algo muito forte. E eu tô falando isso quando você tem filhos pequenos, porque depois os filhos crescem e vão ter a vida deles, é natural. Mas no momento em que você tem filhos pequenos, eles precisam de você para tudo, tudo. Então a maternidade, ela me trouxe uma força de querer ser melhor, entendeu? Querer ser melhor da minha versão, a versão de mim mesma, tá? Não estou me comparando a ninguém, mas eu preciso ser melhor, eu preciso passar por coisas para proteger os meus filhos não têm culpa de estarem. Então, assim, o que eu quero transmitir para eles? Eu quero ser uma pessoa melhor para os meus filhos. Não é por mim mesma, é pelos meus filhos. Então, é uma força de você servir o outro. Entendeu? Não é uma força egoísta, é uma força em servir. As crianças são puras. As crianças, elas, além da alegria, da espontaneidade, têm um amor imenso. Então, assim, ver as crianças acordando de manhã com aquele sorriso, aquele abraço, bom dia, e aquele abraço gostoso. E, nossa, como é que você não vai recarregar as suas energias, a sua bateria com isso, entendeu? Não tô querendo dizer que não tenha as partes difíceis, tem sim. Não tô querendo dizer que tudo são flores, tá bom? Não vamos romantizar tudo também. Mas, gente, é maravilhoso. Então, eu acho que o principal é isso, sabe? É a oração, as crianças, você servir de alguma maneira o próximo e ter metas também. As metas, elas te ajudam bastante. Conforme você vai cumprindo metas, sonhos, você tem um gosto, uma satisfação. Chegar no final do dia e pensar nas coisas boas. Pensar nas coisas boas da sua vida, sempre tem algo bom. Pensar no que tem de bom na sua vida e agradecer. Mais uma vez, orar. Agradecer pelo que você tem de bom. Acordou no outro dia, antes de levantar, também faz uma oração. Faz uma oração durante o dia também. Mais uma pergunta. Se você pudesse dar um conselho, é com S. E também indicar um livro a você mesma do passado, qual seria? O conselho seria, sabe essas vozes? Sabe todas essas vozes externas e internas? Ó, silencia. Silencia essas vozes todas. É isso que eu diria. Ouça a sua voz. E essa voz aqui nem sempre é a sua voz, tá? Toma cuidado com a sua mente. Indicar um livro a você mesma do passado. Eu indicaria O Deserto dos Tártaros. Eu indicaria esse livro para a Juliana mais jovem.
Oi, Ju, como tem conciliado a rotina de leitura com o marido mais filhos? Eu já falei sobre isso. Eu faço o que eu consigo fazer, gente. Tem coisas que às vezes ficam para trás. São as prioridades. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante a ler, além de você ter um horário determinado para isso, é esquecer um pouco o celular, esquecer um pouco das notícias, das telas, silenciar a sua mente para você entrar nesse momento de leitura e conseguir absorver ali algo do livro. Porque se você estiver lendo, mas estiver pensando em outras coisas, você está enganando a você mesmo, você não está lendo de verdade, né? Para você se entregar nessa leitura, vamos supor, você tem meia hora de leitura ou 15 minutinhos de leitura por dia. Já é bastante coisa, já é suficiente. E eu tenho certeza que todo mundo tem 15 minutinhos do dia para ler, né? Se largar o celular, vai conseguir ter 15 minutinhos ali. Entre uma tarefa e outra, consegue ler um pouco, sim, tá? Mas é silenciar a mente e deixar o celular distante, tá? Porque as telas consomem muito da nossa energia, a gente acaba pensando muito, mesmo que você não esteja com o celular perto de você, mas como você ficou vendo aquele monte de notícia, aquele monte de coisa muito rápida, muita informação rápida, você pode estar fazendo outra coisa, só que a sua mente vai estar lá ainda. Então por isso que é bom distanciar um pouco de tela, tá? Deixar assim longe de você, para você entrar em contato com você mesmo, pensar sobre suas próprias coisas, porque quanto tempo do dia você pensa, você para pensar sobre você mesma, e quanto tempo você está pensando ali nas fofocas, nas notícias, nas tragédias que estão acontecendo o tempo todo, nas questões da política e etc. O que é realmente importante para você? Mais uma pergunta. Tem algum livro que já te fez chorar por se sentir profundamente compreendida? Vários. Vários. Mas eu vou falar aqui do Stoner, de John Williams. Esse amor à literatura que eu encontrei em Stoner foi muito emocionante, sabe? Eu me senti muito dentro do livro, assim. Foi maravilhoso, me tocou profundamente, Stoner. Olá, sou curiosa para saber sua vida, idade, formação, profissão, gostos, curiosidades. A idade, eu já falei o ano que eu nasci, eu estou com 41 anos. Formação, já falei. Profissão, essa daqui. Gostos. Eu sou uma pessoa, como eu já falei, né? Uma pessoa introvertida, então nós gostamos de ficar mais em casa, gostamos de natureza, eu moro no meio do mato, então eu gosto muito dessa tranquilidade, né? Da vida do interior, o olhar, assim, né? Eu estou indo para os lugares, então eu vejo as montanhas, eu vejo o pôr do sol. De manhã eu vejo o nascer do sol, tudo isso parece que traz uma energia, né, muito gostosa. Então esse é um gosto que eu tenho. Curiosidade? Eu não sei qual que é a curiosidade. Outra pergunta, além da leitura, quais são suas paixões na vida? Sou sua fã. Que linda, tenho uma fã, obrigada. Completa, né, outra pergunta. Olha, eu gosto muito, além da vida em família, né, que é minha vida, meus filhos, meu marido, eu amo a minha vida. Outras coisas que eu gosto também, eu gosto de academia. Eu voltei recentemente para academia, eu estava com dores e eu voltei para academia, então isso me traz um bem-estar, né, eu faço musculação. Em 40 minutinhos ali, 3 vezes por semana, ou 4, até, quem sabe, numa boa semana. Isso me traz um baita do bem-estar. Fazer musculação, me alimentar bem também, eu amo. Eu falei que eu gosto de rotina, né? Então eu gosto disso. Poder ir à academia, né? Eu me sinto muito realizada de poder voltar, finalmente voltar à academia. Coisa que eu fazia muito antes e eu acabei deixando de lado, devido à correria, à rotina, às prioridades, mas eu também sou prioridade, a minha saúde também é prioridade, né? A gente precisa aprender a se colocar, né? Se
você não tiver saúde, como que fica todo o resto? Então você precisa se cuidar. Eu gosto muito de me alimentar bem, gosto de dormir cedo, gosto de fazer exercício, gosto da vida em família, é isso. Mas uma curiosidade, eu comecei a fazer teclado faz um mês. Isso aí é um desafio novo para minha vida, né? Algo que eu sempre quis. Então comecei agora e tá sendo um desafio maravilhoso, né? Aprender a tocar com as duas mãos ali, as notas. Gente, que delícia. Minha filha já faz, então é legal, porque aí eu posso também trocar, brincar com ela, né? Eu gostaria muito de fazer piano, mas eu não tenho espaço para piano aqui em casa, então optei pelo teclado. Tá sendo muito gostoso mesmo. E é lindo, né? Fora que é lindo. Você passar assim os dedos nas notas, e sair ali, algumas músicas. Isso me emociona profundamente, né? A música tá sendo muito gostoso. É sempre bom a gente procurar algo novo para nossa vida. Oi, Ju, qual conselho daria para quem quer começar um canal no YouTube? Adoro te acompanhar. Obrigada. Só vai, não pensa muito não. Esse é o conselho que eu dou, tá? Não aconselho investir. Pega a iluminação natural, não precisa comprar a iluminação. Pega seu celular. Eu investi no microfone, já falei sobre isso em outro vídeo. Eu investi no microfonezinho. Eu acho que paguei por volta de R$100, um microfone de lapela, acho que fala, né? Para o áudio ficar bom. Vai, faz e sente, você vai ver que gostoso que é. Faça porque você ama ler, você ama livros, você quer passar isso adiante. É esse o conselho. Essa vida passa muito rápido, tá? Os anos passam muito rápido. Então, se você esperar muito, não vai acontecer. Você tem que fazer. Não se preocupa com os outros, não. Na verdade, ninguém tá nem aí. No fundo, ninguém tá nem aí. E também, se falar, se der risada de você, e daí? O que muda na sua vida, não é verdade? Então, não liga não. Vai e faz. Outro. Dificuldade em manter a constância nas leituras. Filho, casa, trabalho, cansaço. É o que eu falei já sobre a questão, né, de ler todos os dias. Eu também não consigo ler todos os dias. Tem dias que eu não leio. É importante separar um tempinho ali para leitura, que seja no seu horário de almoço, se o seu dia já está totalmente comprometido, os horários, né? Você não tem horário, ou então acordar um pouquinho mais cedo, fazer isso por você. Se você oferecesse um curso online, como seria? Eu não faço ideia. Qual livro você não terminou de ler e o motivo? Eu não terminei de ler ainda Dom Quixote. Que mal, né? Porque eu não consigo ler 2 calhamaços ao mesmo tempo, e eu peguei 2 calhamaços e aí eu acabei deixando, e agora eu estou lendo Guerra e Paz, e Guerra e Paz, ele precisa, né, de constância. Todo dia eu leio 1 ou 2 capítulos, então eu não consigo conciliar 2 calhamaços assim, mas eu não abandonei, eu não quero falar que eu abandonei. Eu só deixei ele para um pouquinho depois. Ele é um livro maravilhoso, Don Quixote. Não quero entrar na sua vida pessoal, mas gostaria de perguntar como é para você poder se dedicar à leitura como um trabalho. Como você enxerga essa atividade que imagino prazerosa como uma rotina diária? Eu leio. Eu leio e faço vídeos. Eu acho que a questão é a seguinte, né? Existe o prazer em ler e existe a questão da constância, de você fazer o vídeo. Não é todo dia que você vai estar dando pulinhos de alegria e tá tudo bem na sua vida, tá tudo maravilhoso, mas você precisa fazer um vídeo, né? Senão o algoritmo vai comprometer a tua entrega, sabe? Já é uma questão que você precisa lidar, né? Você precisa, um vídeo vai bem, outro vídeo não vai tão bem, e você precisa saber que tá tudo bem. Faz parte. Mas se você não colocar sempre os vídeos, se você não tiver esse compromisso, aí vai ficar mais difícil ainda, entendeu? Então, essa questão de se colocar um pouco de lado, hoje eu não tô afim. Não tem essa. Então, se você tem um compromisso, então você vai gravar um vídeo. Tá? Esse é o trabalho, né? Esse é o compromisso. É maravilhoso, maravilhoso, né? Trabalhar com o que você ama. Trabalhar com algo que tem tanto ainda o que se ler, o que se falar, e tem muito conteúdo, e é maravilhoso. Eu me sinto muito abençoada por isso, sabe? Eu acho que eu fiz a escolha certa, no sentido de isso me trazer uma satisfação
e me dar a vontade de sempre querer mais, querer ler mais. Nossa, enrosquei tudo aqui. Eu leio e aí eu quero ler mais. Então não é finita, é infinita, é uma vontade infinita de ler. Então que bom trabalhar com isso, né? Porque a vontade só aumenta e eu quero saber mais, eu quero ler mais, quero melhorar. E é gostoso, é muito gostoso viver isso, sabe? Mais uma pergunta. Como deixar a biblioteca mais bonita? Lendo seus livros. Você vai ler os seus livros, você vai se encantar cada vez mais e cada vez mais você vai olhar para sua biblioteca e vai falar: nossa, minha biblioteca é linda, eu amo a minha biblioteca. Porque você vai trazendo ali um sentido muito maior para a sua biblioteca, né? Esses livros que você leu e os livros que você quer tanto ler. É assim que você deixa a sua biblioteca mais bonita. Porque, afinal de contas, é bonita para você. Um clássico que todo mundo gosta e você não. Ixi. Olha, não é que eu não gostei, mas é um livro que eu imaginei que eu teria um prazer maior em ler e não tive. Eu tive que me esforçar muito para ler esse livro, tá? Eu consegui trazer lições para mim, para minha vida, mas eu imaginei que seria uma leitura muito mais prazerosa do que foi. Mas não que não tenha sido e não que eu não gostei. Mas é que eu precisei, né, de uma força de vontade ali. Eu li, acho que foi durante 6 meses esse livro, tá? Que foi A Montanha Mágica. Mas não é que eu não gosto de A Montanha Mágica, mas é que esse livro não foi como eu imaginava. Quando você vai fazer um vídeo ao vivo? Olha, em breve, viu? Em breve, na nossa leitura conjunta, a gente vai se encontrar, então, vamos fazer live e conversar aí sobre o livro. Acho que vai ser bem legal, vai ser uma troca, né? Bem gostosa. Oi, Juliana, você já leu o livro As Cinzas de Angela, de Frank McCourt? Acho que é assim que se fala. Não, não li, não. Olá, fará a resenha do Primo Basílio? Ai, eu fiz e ficou horrível. Eu preciso refazer a minha resenha. Nossa, eu fui olhar, nossa, ficou muito ruim. Eu preciso refazer. Olá, Ju, você fez uma meta literária de quantidade de leituras esse ano? Não. A meta que eu tenho do ano... então sim, né? São os 12 livros e o Desafio Literarteiras. Esses são as leituras do ano. São 12 livros... E o outro, acho que são 8 livros, 20 livros. São essas as metas para o ano. Há dias em que fica sem vontade de ler? Adoro o seu trabalho, obrigada. Não, sem vontade de ler, não. O que às vezes acontece, tem alguns livros que você precisa ter uma força de vontade maior, assim, né? Você entende? Para você entrar na história, né? De repente é algo ali, é um livro que exige mais do leitor. Então, pode ser que eu leia poucas páginas durante um determinado momento e eu vá já para outra leitura. É por isso que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Porque tem leituras que não são tão fluidas assim. Então, eu pego um livro mais fácil para intercalar. Então, eu leio um capítulo de um livro que exige um pouco mais de mim, aí eu vou para um outro que é uma leitura mais fluida, mais gostosa, mais fácil. Mais gostosa não é que é mais gostosa, mas você entende o que eu quero dizer. Tem leituras assim que exigem mais esforço do leitor e que até cansam um pouco mais. Então eu intercalo para não ter essa... Duda! Para não ficar sem ler. Mas acontece de eu, de repente, passar um dia sem ler, por questões que estão além de mim. Como sei se o livro tem a história integral? Alguns são finos e outros são grossos. Sou iniciante na leitura. Olha, eu já comprei livros sem saber que era a história integral. Nem sempre isso está especificado, né? Então, já vai ter que pesquisar. Eu mesma, tá? Por exemplo, a Inquilina de Wildflower Hall, eu li neste aqui da Penguin, mas antes eu tinha comprado esse aqui da Nova Fronteira, e conforme eu fui ler, eu descobri que esta versão aqui, ela estava censurada, né? Tem algumas edições que são censuradas, algumas edições que são adaptadas, não é integral. O Retrato de Dorian Gray, por exemplo, eu tenho 3 edições. Eu li a primeira edição, eu nem sabia que existia 2 versões para esse livro, né? Então, só depois que eu fui descobrir, depois de ler, que eu fui descobrir, então,
que essa é a edição sem censura, tá? É pesquisando, gente, não tem outra maneira. Lendo, pesquisando. Quando for comprar, ver ali se tem alguma informação, né? Mas existem muitos textos adaptados, aí não é legal também, né? Procura saber. A Príncipes, por exemplo, né? Tem clássicos adaptados. Aí vai estar escrito que é adaptado e não é integral. Quando iniciou sua paixão pela leitura? Olha, eu falei sobre isso, eu acho que na última tag que eu respondi. Os livros sempre me chamaram a atenção, desde sempre. Mas depois na vida adulta que eles ainda tiveram um papel mais importante na minha vida. Tem um autor preferido? Um autor preferido não, tenho vários, eu não consigo escolher um autor preferido. Aqui, brasileiro, é Machado de Assis e Clarice Lispector. E eu sou apaixonada também por literatura russa, então Dostoiévski, Turgenev e Tolstói. Gosto também do Thomas Hardy, as irmãs Brontë. Eu tenho muitos autores favoritos, gente, muitos. Como ler mais rápido de forma que eu consiga absorver o conteúdo escrito? Não tem como, gente, ler mais rápido e ainda absorver o conteúdo escrito. Não tem. Leitura ativa, leitura, senta, pega um papel, uma caneta, vai anotando. Você pode anotar no próprio livro. Se você tiver dó de anotar no próprio livro, anota no caderno ou faz os dois. É assim que a gente memoriza as coisas. Se você ler assim... tá cheio de pelo aqui, que o Duda tá no meu colo aqui, o gatinho. Fala oi, Duda. Oi! Oi! Não tem como, gente. Não tem fórmula mágica. Como é ser mãe e leitora? O que muda na vida de leitora após maternidade na sua experiência? Como eu disse, já a maternidade vem muito cedo na minha vida. Então, eu nem imagino sem. É a questão da rotina. A rotina é tudo, né? Se eu ficar no sofá, se eu deixar a vida me levar, aí as coisas não acontecem. Então, há prioridades, tudo tem horário, as crianças têm horário, as crianças têm necessidades. Então, e eu tenho as minhas necessidades também. Então, é isso. Você abandona a leitura ou continua mesmo não gostando? Não abandono. Antigamente eu abandonava, hoje eu não abandono mais não. Por isso que eu gosto de escolher bem o que eu vou ler, porque eu não vou abandonar. Seus filhos gostam de ler? Sim! Qual livro você leu um dia pensando em indicar ou querendo que eles lessem? Eu já falei, né? Já falei aqui. Gosto muito dos seus vídeos, Ju. Parabéns pelo canal. Você... Duda, você quer falar? Você já leu E o Vento Levou? Se sim, já gostou? Sim, eu já li, se eu não me engano, foi em 2021. Foi uma leitura que no começo eu não estava gostando, eu estava detestando a Scarlett. E, nossa, se tornou um livro, assim, um dos favoritos. Depois eu até entrei numa ressaca literária, porque eu não conseguia sair do livro, assim, sabe? Eu fiquei naquela história, naquela jornada toda da Scarlett. Foi incrível, assim, foi uma construção ali da protagonista, de todo o contexto histórico. Eu achei maravilhoso. É um livro que eu quero, inclusive, reler. Qual o seu top 5 de clássicos favoritos? Olha, eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou me arrepender de não ter colocado algum outro. É difícil fazer isso, sabe? Mas vamos lá. O Deserto dos Tártaros, Stoner, Os Irmãos Karamazov, Os Miseráveis, Grande Sertão Veredas. E eu sei que eu vou me arrepender daqui a pouco de não ter colocado algum outro. E essas coisas mudam, tá, gente? Muda muito de acordo com o momento que a gente está vivendo, durante a leitura. Depois, conforme você vai lendo outros livros, vai ressignificando as leituras que você já fez, o tempo que passa, isso vai mudando, tá? Então, assim, não é uma lista fixa, tá? Isso aí vai mudar, tenho certeza. Você sempre trabalhou com literatura, livros? Então eu ia falar, né? O que aconteceu, eu trabalhava antes, eu tinha um restaurante pequeno, foi de 2007, eu entrei como funcionária e depois a gente comprou, eu e minha tia, era um restaurante pequeno, self-service, comida caseira, então aquele ambiente gostoso, aquele ambiente que acolhe, era algo simples, tá? Mas que era feito com muito amor.
Mas depois da pandemia, durante a pandemia, na verdade, se tornou algo ali insustentável. Foi muito difícil. Os custos fixos eram muito altos, né, para se manter ali, e eu acabei fechando. E aí que eu decidi, então, abrir o canal, falar sobre livros. Juliana Garrido, você é absurdamente emotiva. Sou mesmo. Qual livro a fez chorar mais? Você é brilhante. Eu acho que o livro que eu mais chorei foi aquele Uma Vida Pequena. Mas eu choro com qualquer coisa, gente. Eu chorei com Peter Pan, que eu li agora. Chorei com Carta ao Pai, de Franz Kafka. Eu não sei o que acontece, que eu me emociono mesmo durante a leitura. Várias perguntas aqui sobre grupo de leitura, então isso daí mais pra frente, tá, gente? Vai acontecer sim, logo logo. Ler clássicos exige persistência? Estou tentando. Sim, eu vou dar um exemplo da academia, tá? É o seguinte, por que você faz academia? Para quem faz academia? Porque você tem um objetivo, entendeu? Você quer ter qualidade de vida, você não quer ter dores, você quer envelhecer bem, você quer ser mais saudável, você quer ser mais forte, enfim, são diversos motivos que faz você ir até a academia. E nem sempre você está com vontade de ir na academia, mas você vai na academia. E quando você está fazendo musculação, você vai lá e põe o pezinho um pouquinho mais forte, entendeu? Então a leitura, eu digo, talvez o clássico seja esse pezinho um pouquinho mais forte. Você lê ali as leituras de entretenimento, leituras mais leves, e chega uma hora que você sente vontade de ler algo mais profundo, entendeu? Por isso que eu intercalo, né? Porque não dá pra ficar só no forte, forte, forte. Então, o clássico, ele exige um pouco mais, mas você também vai trabalhando a sua mente nesse sentido, entendeu? O ritmo é diferente, o aprofundamento também é diferente, então você vai se acostumando. É igual a primeira semana de academia, você fica arrebentada. Você fala, nossa, como eu sou fraca. Mas depois, conforme o tempo vai passando, você vai se sentindo mais forte. Na leitura de um grande clássico, que exige bastante de você, você vai pensar, nossa, mas eu sou muito pouco inteligente. Mas isso você está exercitando a sua mente e devagar, gradualmente, você está exercitando o seu cérebro, ele vai melhorar. E você não vai nem perceber. Você está percebendo uma dificuldade porque você está saindo de um estágio para ir para outro. E isso tira um pouco você da zona de conforto. É difícil mesmo. Não é a mesma coisa de você ficar rolando aqui a tela do celular. Você precisa dedicar ali um esforço ali para o teu cérebro, para a tua atenção, para você absorver alguma coisa, para você tirar alguma coisa da obra. Então, você vai sentindo a diferença ali, devagar, e chega um momento que você, cara, eu não consigo mais viver sem isso. Isso é muito bom, isso é importante para mim. Então, né, as pessoas cuidam muito da sua estética, do seu corpo, da alimentação, mas não se preocupam tanto com a questão intelectual. É importante intelectual. Não sei porque as pessoas não valorizam tanto assim, mas é importante. E isso vai se tornando algo gostoso. Cada vez mais gostoso. Deixa eu ver aqui, porque me mandaram em direct também e não vai dar tempo. Tem mais uma pergunta aqui. Muitas pessoas têm vontade de participar de clube do livro, mas na prática é difícil manter o grupo engajado. Além da rotina corrida, vejo que também surgem desafios entre os próprios participantes, como diferenças no ritmo de leitura, pouca interação ou até uma interação excessiva, é verdade, que atrapalha a comunicação, além da falta de compromisso de alguns. Na sua opinião, por que está tão difícil manter um clube do livro funcionando bem? Você já viveu alguma experiência parecida? Não, nunca participei. E por fim, gostaria de saber o que você pensa sobre essa atividade. Acha que ainda é produtiva, enriquecedora? Muito produtiva, muito enriquecedora. Mas eu acho que existem interesses diferentes, então vai de você encaixar. Qual que é o teu interesse? Você quer entrar numa comunidade que vai estar todo dia, o tempo todo, trocando informação sobre o livro? Ou não? Você gosta mais de uma coisa mais silenciosa e você vai determinar ali, vai ter um cronograma, vai estar determinado o dia e o horário que a gente vai conversar. Então você vai se preparar para aquilo, para ter essa conversa aprofundada ou não sobre o livro, entendeu? Então assim, é a questão do interesse. Agora essa coisa do desistir, isso aí é em todos os setores. Quando eu comecei a faculdade, tinha mais de 100 alunos. Se formaram menos de 50,
sabe? E nas outras áreas também. O pessoal vai pra academia, fica alguns dias e depois para. Então isso é tudo, tá? Acho que as pessoas têm uma expectativa e a realidade acaba não conseguindo dar continuidade ali por diversos motivos. E um deles também é a força de vontade. Acho que a pessoa também exige algo que exige força de vontade. Tudo. A maioria das coisas exige força de vontade. Não sei se eu respondi. Porque ele perguntou por que é tão difícil alinhar um clube do livro. Eu acho que é isso, né? Você precisa alinhar o gosto e também essa interação. Se for muito pouco, as pessoas vão se sentir ali desamparadas. Se for muito, também acaba ficando cansativo, né? Não tem muito sentido. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar olhando o WhatsApp o tempo todo. Então eu não ia gostar também de ficar vendo um monte de notificação ali o tempo todo. Por quê? Porque na vida a gente tem várias coisas para fazer também. Pouco tempo e tenho uma lista enorme de indicações que eu preciso comprar. O que te fez se apaixonar pela leitura? A vida. E quantos livros você já leu? Nossa, não faço ideia de quantos livros eu já li, gente. Eu não tô mais tão preocupada com isso. Já faz algum tempo que essa coisa da quantidade não me importa mais. Tem meses que eu leio 3 livros e tá tudo bem, sabe? Eu sempre leio um calhamaço. Então o calhamaço ele sempre demanda mais. Então não adianta ir com pressa pra leitura. Eu acho que é mais sobre o que você tá passando. Né, o que você está passando durante a leitura, o que o livro está trazendo para você, e não tanto essa pressa assim, de quantidade e rapidez. Qual livro você considera muito especial? Os clássicos que eu falei que são os meus favoritos são muito especiais. Tenho receio de ler os clássicos russos. Qual sua dica? Leia Turgenev. Turgenev, ele tem uma escrita deliciosa, uma leitura assim envolvente. Ele é sofisticado, ele é elegante e ele entrega. Leia Turgenev. Vá por alguma novela, ou mesmo seu romance Pais e Filhos. Mas as novelas dele são gostosas, assim, você lê rapidamente, você nem percebe que você está lendo. Há menos de um ano gastei maior grana para fazer uma estante de livros e já está quase sem espaço. O que fazer? Eu te entendo, aqui em casa é assim também, gente. Olha, se você não quiser fazer outra, investir em outra estante, reorganiza os livros. É o que eu ando fazendo aqui. Eu tô reorganizando, colocando pra cá. Cabe mais aqui, cabe mais ali, pra arrumar mais espaço. Porque é assim mesmo. A estante vai ficando pequena. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Vieram mais perguntas aqui enquanto eu tava gravando. Sobre Clube do Livro. Vem aí mais perguntas. Gente, vocês me surpreenderam em quantidade de perguntas sobre Clube do Livro. Obrigada, viu? Você já pensou em gravar vlogs? Olha, eu penso em gravar vlogs sim, mas eu não sei como fazer, na verdade, porque eu tenho uma dificuldade. Como que eu faço vlog, gente? Eu não sei. Eu já pensei várias vezes em fazer vlog, mas eu não sei como fazer vlog. É isso, então. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Obrigada a todos que fizeram as perguntas. Se sua pergunta passou, é porque algumas perguntas se repetiram muito, tá? Então eu acabei aproveitando uma só. Se a sua pergunta não foi respondida, me desculpa, mas aqui, olha, é realmente muita coisa. Mas eu me esforcei para responder todas, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que fizeram as perguntas, obrigada pela companhia. Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.